Ailton Santos ia reclamar da concessionária Cadillac Limitada. Por favor, compareçam à sala. Advogados. Todos, o AB, por favor. Vou falar 32906. Doutora? 45, 27. Obrigado. Bom, senhores, trata-se de uma reclamação trabalhista aqui, né, sobre trabalho extraordinário. Nesse momento, eu pergunto se as partes chegaram a algum acordo, se houve entendimento dos senhores. Não. Pois bem, aqui na primeira tentativa não houve acordo entre as partes. Bom, nesse momento, passo a palavra ao advogado da reclamação. Queria juntar aqui a folha de ponto do reclamante, que demonstra que o horário que ele cumpria na empresa e que não havia hora extra, não excedia o horário dele, a jornada. Ok. Instado a se manifestar, a parte reclamada, junta folhas de ponto do reclamante, o senhor Ailton Santos, okay? A qual dou vistas à advogada do reclamante. Doutor, este documento não tem validade porque os horários são invariáveis, né? E o que posso constar aqui é que os horários estavam previamente estabelecidos, né? Então o empregado só assinava e não tinha a possibilidade de alterar o horário de entrada e de saída para a disponibilidade. Instada a contestada, como é que a advogada manifesta que os horários estavam previamente estabelecidos? Bom, peço que vocês invertam aqui para me falar diretamente com o por favor. E o mesmo, com licença. Senhor Ailton, vou lhe fazer algumas perguntas. Eu gostaria que o senhor fosse bem sucinto, ok? O senhor trabalhou na concessionária Cadillac? De quando? Qual é o período do seu trabalho? Trabalhei entre os meses de outubro de 2004 a maio de outubro de 2014 a maio de 2015. Okay. Qual é a sua função na empresa? Eu trabalhava como vendedor de automóveis. E qual é o horário de trabalho lá? O horário estabelecido, que é o horário de funcionamento da empresa, é de 8 às 17h30. E nesse período eu tinha um intervalo de 1h30 entre as 12 e 13h30. E aos sábados das 8 às 12 horas. Então qual é o horário que o senhor alega que tinha hora extra? Era o horário das sextas-feiras, que geralmente eu estendia esse horário a mais 1 hora, no intuito de fazer o relatório de venda semanal da empresa, no qual cada vendedor tinha que fazer esse relatório, entregar ao gerente de vendas. Como é que era feito o registro de pontos lá, o seu controle de frequência lá? O registro de ponto era feito manualmente na folha de pontos, que ficava na mesa do gerente. Essa folha que foi passada aqui, é a sua assinatura que consta aqui? Minha assinatura, reconheço como minha assinatura. Aqui não tem hora extra. Poderia explicar um pouco de hora extra aqui? Doutor, não tem hora extra porque os vendedores, eles eram recomendados, na verdade era uma determinação da empresa para que o horário fosse colocado sempre naquele horário já estabelecido, que é o horário de funcionamento. No meu caso, das 8 às 12
e das 13h30 às 17h30. Se você observar aí, pode ver que estão todos nesse mesmo horário. Senhora advogada, tem testemunhas do... Sim. O senhor quer fazer alguma pergunta? Sim. Gostaria de perguntar ao reclamante se durante a semana, toda sexta-feira, ele era obrigado a fazer esse relatório após o horário da jornada de trabalho dele. Ele afirmou que sim, doutor. Ele já afirmou que sim. Mas que era obrigado a fazer? Você era obrigado a fazer? Era uma determinação da sua chefia a fazer esse horário? Na verdade, era uma orientação do gerente de vendas, já porque, para não atrapalhar a rotina do horário comercial da empresa, a gente é orientado a fazer esse relatório após o expediente. A determinação do gerente de empresa era para ele fazer após o horário. Gostaria de saber também se ele recebia comissões pelas vendas. Tá. O senhor recebia comissões pelas vendas? Sim, a política da empresa, a gente tem o salário base, mais as comissões, a comissão por cada veículo. Mais outra coisa? E também se, para ele, financeiramente, era mais vantajoso fazer esse relatório no final do dia, após o atendimento aos clientes, ou durante o dia. Doutor, essa pergunta não cabe porque ela não se dirá fato, vai ser de opinião, então não vai estabelecer os fatos, ok? Bom, eu vou... Sua função na empresa, qual que é? Sou gerente geral. Gerente geral. O senhor já está com carta de preposição dos autos? Já assim. Ok. Quanto tempo o senhor trabalha na empresa? Tem 6 anos. 6 anos. Então o senhor chegou a trabalhar com o senhor aí? Sim. Como é que ele era como funcionário? Ele não está diretamente ligado a mim. Existe um gerente de supervisão que cuida dos vendedores. Eu posto indica que haver um gerente de vendas, é isso? Isso. Isso quer dizer a função. a função dele e a função do reclamante. Como é que é feito o registro e o controle de frequência dos funcionários da empresa? O registro é manual, feito pelo próprio vendedor. No início e na saída do horário de trabalho. São quantos vendedores lá que Nós temos 16 funcionários. havia um funcionário responsável por controlar as folhas de ponto? Ficava sob o cuidado do gerente supervisor. Bom, só tem alguma pergunta? Fazer? Bom, vamos ouvir a testemunha. Por favor, chame a testemunha do senhor Marcos. Que entre a primeira testemunha da reclamante, primeira testemunha, o senhor Antônio Marcos Reis, por favor. Reclamado, né? Reclamado. Boa tarde. Boa tarde. Reclamante. Por favor, uma identidade. Identidade, por favor. Se eu tiver de cabeça, pode ser. 0850 9923 62. Final a gente confere. Ok? Bom, antes de iniciar, gostaria de compromissar que só tem que dizer a verdade, porque caso faltar a verdade, o senhor será punido nas coisas da lei, ok? O senhor é amigo do senhor Ailton? Não, Parente dele? não. E na empresa do senhor Tiago, né? O senhor Tiago? Isso. O senhor conhece o senhor Tiago? Conheço, sim. Olá, senhor Antônio Marcos. O senhor trabalhou na empresa concessionária Cadillac? Sim, sim. Quanto tempo o senhor trabalhou? Qual período? Trabalhei entre junho de 2014 a janeiro de 2015. Qual a função que o senhor desempenhava lá? Para vendedor de automóveis. E qual o horário, o seu horário de trabalho? Meu horário era das 8 às 12 e das 13h30 às 17h30. Como é que era feito o registro de ponto? E quem controlava? Na verdade, a gente ensinava a lista de frequência na mesa do gerente. E o senhor marcava o horário de entrada e o horário de saída? Como é que era isso? Na verdade, eu colocava, né? Eu mesmo não colocava o horário. Entendeu?
senhor fazia hora extra? Sim, no caso, na sexta-feira, né, para concluir o relatório, né, de vendas, eu fazia 1 hora a mais, no caso. Quantas pessoas trabalhavam com o senhor lá, senhor? 8 pessoas. Esses vendedores todos faziam um relatório após o expediente? A maioria. Bom, Seu advogado, da parte, você tem alguma, reclamando se você tem alguma pergunta do seu testemunho? Advogado? Só gostaria de saber se era prática comum que todos fizessem à sexta-feira, à tarde, no final do expediente. Todos os vendedores faziam isso. Como eu havia falado, a maioria. A maioria fazia. Tem mais tempo? Bom, acima do corrido, pergunto se, entre as partes, para considerações finais aí, se há alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Não. Então, há possibilidade de acordo? Não. Aí, dentro do que a gente ouviu? Bom, não tendo acordo, peço uns minutinhos aqui. Não tendo acordo, nos termos do artigo 74 da CLT, bom, nos termos do artigo 74 da CLT, das empresas com mais de 10 funcionários, é a obrigação do empregador conferir a folha de ponto e o registro e controlar. Vocês têm uma folha de ponto, a empresa tem um número suficiente de funcionários, mas o fato dela estar marcada com horários invariáveis, né, torna essa folha como se ela não existisse no tribunal. Então a gente, por causa devido à determinação do TST, súmula 338, nesse momento eu dou meio de causa ao reclamante e condeno a reclamada a pagar os valores que será apurado pelo cartório. Ok? É o que eu tenho, eu agradeço a presença dos senhores.